Ética, moral e ética aplicada. Essa é a temática que a gente iniciou nossos estudos nas últimas aulas. E neste vídeo eu vou contextualizar com vocês a respeito dos valores, os tipos de valores, o conceito de ética e moral. A respeito da temática valores, que foi o assunto da nossa última aula, nós vimos que valores e exemplos que nós poderíamos citar é algo que nós entendemos como valores humanos, o conjunto de regras de convívio social, que embora não sejam registrados como ocorre as leis, os valores eles estão de forma implícitas. Por exemplo, o amor, a amizade, a bondade, a confiança e etc. Entre tantos outros valores, fazem parte dessa lista que está presente na natureza do ser humano, né? Aqui eu trago esse mapa conceitual, mental, que facilita a nossa compreensão, né? Que são as ações que nós desenvolvemos, as escolhas particulares de cada sujeito e os valores, que é algo que é desenvolvido pela própria natureza humana, que é a concepção ética, estética, política, religiosa e etc. Em outras palavras, nós podemos dizer que os valores humanos, esses valores são avaliações, avaliações que o ser humano, que as pessoas desenvolvem sobre esses tipos de valores que eu vou já apresentar. É a avaliação que nós fazemos diante dos objetos que está em nossa volta. Valores nós também podemos dizer que seriam situações que acontecem em nosso cotidiano. E aí nós fazemos avaliações a respeito desses tipos de valores. Os valores, entre alguns que nós vamos apresentar aqui, que são de cunho de natureza humana, como eu já expliquei, os valores eles são herdados muitas vezes, né? Dentro do contexto familiar, dentro do cultivo, dentro de casa, na escola. Nós vamos ver que há diversos tipos de valores que fazem parte da natureza humana. Mas entre os que nós vamos contextualizar, nós vamos citar, por exemplo, os valores estéticos, os valores morais, os valores materiais e os valores religiosos, de forma simples e bem objetiva. Nessa imagem, por exemplo, nós vamos ver o cultivo ao valor religioso, né, nessa gravura. Nessa charge seguinte, nós vemos que um ser ele tem um cultivo por um ser animal, né? No caso um cachorro, um ser humano tem um cultivo pelo ser animal, mas ao mesmo tempo ele cultiva um bem material, que é o celular, né? Que praticamente nessa era globalizante, né? O celular, por exemplo, ele se transforma em um dos grandes valores das sociedades, do ser humano. Às vezes o ser humano valoriza muito mais os bens materiais, exemplo, um celular, do que um ente mais próximo, por exemplo. Aqui nós vemos uma charge que vai representar, por exemplo, os valores estéticos, né? Segundo o IBGE do Brasil, né? O brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. E aí tem a gravura, a charge, né? Que dá pra gente compreender isso. Os exames mostram que ele está bem para o serviço. Você ouviu? Ao trabalho. Então, muitas vezes os valores morais, eles são colocados em segundo, terceiro e em quarto plano, né? O cultivo, o respeito, a solidariedade, a fraternidade com o outro, que é um dos valores que constantemente vem cada vez mais perdendo o seu valor e o seu sentido e a importância entre todos os agentes em viver em convívio de forma tranquila e apaziguável. Isso foi que nós já estudamos a respeito dos valores. Ética e moral. Na verdade, essa é a temática que nós já iniciamos ao estudar valores, que nós vamos estudar por todo esse semestre. A respeito de ética, alguns pontos, alguns conceitos são bem relevantes dentro dessa temática, como, por exemplo, os direitos, os valores que nós já apresentamos, a igualdade e, principalmente, algo que falta muito na sociedade atual, que é a questão do respeito. O respeito entre os indivíduos, o respeito entre as sociedades. Inicialmente, nós vamos ver que ética, ela vem da palavra grega
ethos e significa caráter, disposição, costume, hábito. Mas principalmente a palavra caráter é algo que é muito marcante, é muito relevante ao aprofundar, ao contextualizar o contexto da ética. Aqui nós vemos que ética é o nome que é dado ao ramo da filosofia. Então a ética é um dos campos de estudo da filosofia que se dedica especificamente aos assuntos morais. E nós vamos já entender a diferença entre moral e ética. A palavra ética é derivada do grego, como eu já contextualizei aqui para vocês, do grego ethos, que significa aquilo que pertence ao caráter do ser humano. Então, a gente compreender o que significa caráter é essencial para a gente entender o contexto da ética. Muitas pessoas podem até confundir, principalmente na hora da prova, né? Achar que ética e moral seria a mesma coisa, ou então até mesmo sinônimos. Não é. Nós vamos ver que ética e moral são temas relacionados, próximos, mas são diferentes. A ética, por exemplo, ela vai retratar o modo de ser do sujeito, né? Já a moral, ela vai desenvolver com os costumes. Eu gosto de utilizar bastante em sala de aula da seguinte forma: a ética é a sua prática, o que você desenvolve no seu dia a dia, suas ações. Você vai furar fila, você vai respeitar as pessoas, por exemplo. É algo que é do seu modo de ser, né? Você vê algo errado, você vai lá corrigir. Isso é ser ético. Já você ser moral é você ter o costume, aquilo por natureza. Por exemplo, se você é considerado uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa confiável, uma pessoa falsa, então isso vai basear com o seu costume pessoal, né? Algo como se você já tivesse por dentro, o seu caráter. Então isso denominaria a moral. Aqui eu trago, por exemplo, algumas diferenças tanto no modo de agir como no modo, por exemplo, de normas coletivo e individual. A ética, por exemplo, diante desse quadro que nós vemos aqui, ela é algo que você vai desenvolver em coletivo, em coletividade, em grupos sociais, com a sociedade. A ética, por exemplo, é o seu agir com as pessoas, né? A ética, em outras palavras, você vai desenvolver normas, leis em todo um contexto social. É guiada pela cultura e pela sociedade. A ética são ações que você vai desenvolver, que você vai construir em coletivo, com vários consensos e normas morais. Em outras palavras, ética eu desenvolvo com várias pessoas. Moral eu vou desenvolver individualmente. É o meu modo de agir. São as normas que eu guio para mim, por exemplo, né? Trazendo, por exemplo, no contexto religioso, é muito mais cultivante. São regras que eu vou proporcionar para a minha própria existência. Então, tem coisas que eu sei que é a favor da igreja, mas que fora da igreja, quando eu saio da missa, do culto, eu já prego totalmente diferente do que é colocado na palavra divina, né? Então, eu tenho esse modo de agir dentro da igreja e fora da igreja eu tenho outra prática de desenvolver, né? Então, para um contexto religioso, será que de fato, independente da religião, eu estou fazendo ações que vão beneficiar, que vão ser favoráveis ou que vão agraciar a questão de um Deus, né? Então, a moral, em outras palavras, é o meu modo de agir. É as normas que eu vou desenvolver de forma pessoal, que vai basear na minha consciência. É o que eu, fundamentalmente, desenvolvo com a ética. Então, essa é uma das diferenças entre ética e moral. Ética é a reflexão de minhas ações. Moral é como eu me comporto, né? São as normas que eu vou guiar para mim especificamente. E aí nós concluímos nosso momento de estudo a respeito dessa denominação entre ética e moral.